Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Samuel, mais uma vez para gravar esse vídeo para sua vida, para sua família, né? São 9 horas e 12 minutos, para a glória de Deus. Quero agradecer os irmãos também que está aí nos inscrevendo no nosso canal. São 61 pessoas, para a glória de Deus. Queremos agradecer aos irmãos. Você que não compartilhou, compartilhe. Você que não deixou seu like, deixe. Pode comentar se você gostou ou não. Jesus, ele é contigo, ele é com a sua vida, viu? Lembrando os irmãos que amanhã, a partir das 12 horas, a 1 da tarde, 13 horas, né? Estamos com uma programação da Mais FM, né? Programa Boas Novas de Salvação. Vai ser bênção para a glória de Deus. Você compartilhe lá, viu? Em nome de Jesus. Irmãos, Mateus capítulo 6. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 6. E o versículo nós vamos ler. O versículo é o 25, nós vamos aprender aqui na palavra de Deus, que diz assim: Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que veste? Observais que as aves do céu não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Né, irmãos? Então a palavra de Deus, ela vai nos dizer, né? Jesus aqui, ele começa a falar para o povo: por isso vos digo, não andei-vos ansiosos pela vida, né? Tem gente que anda ansioso pela vida, anda ansioso pela família, anda ansioso pelo que há de comer, de beber. E a Bíblia aqui nos dá uma direção certa quanto à vez de vestir, né? Tem gente que fica preocupado com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de sustentar a sua família, a sua vida, né? Mas o que me chama a atenção aqui na palavra de Deus é que não é a vida mais importante do que o alimento, ou seja, e o corpo mais importante do que veste. O Senhor está falando, será que a vida é mais importante que o alimento? Né? Deus está falando para quem muitas vezes costuma murmurar, falando que está faltando as coisas, falando que está faltando os bens materiais, está faltando comida no seu celeiro, as contas estão atrasando, sua vida está indo de mal a pior, as portas estão se fechando, o desemprego apertando, os comércios se fechando. Mas o Senhor faz uma comparação, que a vida é mais importante, o alimento é mais importante que a vida? Jamais que não, irmãos. A roupa é mais importante que o corpo, que somos nós, que é o templo do Espírito Santo? Jamais, irmãos. Observai que a ave do céu não semeia, não colhe nem ajunta em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial sustenta. Ou seja, Deus está aqui falando, olha, você não vê passarinho plantando, irmãos. Você não vê passarinho trabalhando. Você não vê passarinho juntando nada, irmãos, em o seu celeiro. Mas você vê que o Pai Celestial cuida deles, né? Por aventura não vale muito mais do que as aves do céu? O Senhor está falando, você não vale mais do que as aves do céu? Por aventura você não é mais importante que a ave do céu? Então se sinta importante, irmãos, mesmo quando as coisas estão falhando, mesmo quando as coisas estão fechando, as coisas estão se dando errado, as coisas estão perecendo, as portas estão se fechando, o desemprego está apertando, a fome está apertando. Considere que Deus, ele pode te sustentar em toda circunstância. Deus pode te sustentar em todas as coisas. Ele é a solução de todos os problemas que acontecem na humanidade. Então não fique ansioso por coisa uma, né? Não fique ansioso. Qual de vós, por ansioso, esteja por acrescentar um côvado de curso da sua vida? Ou seja, Deus está falando, vocês ficam ansiosos por tanta coisa, vocês podem acrescentar um curso da sua vida, um ano da sua vida, 10 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, você pode acrescentar?
Não pode, irmãos. Então nossas vidas têm que estar nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que tudo pode, daquele que cuida, daquele que zela, daquele que faz as coisas acontecer no dia de hoje. Então a Bíblia vai dizer que e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Deus está falando assim, ué, mas você está preocupado com o que veste? Com o vestuário? Considerai que os lírios do campo, irmãos, as árvores, as flores, tudo cresce. E eles não plantam, eles não agoam, eles não são dependentes de si mesmo, mas eles são dependentes de Deus. E Deus é quem gua, Deus é quem semeia, Deus é quem aduba a terra para dar o fruto, a qual os lírios do campo, né, merece. Deus falando, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ou seja, irmãos, nenhum homem se conseguiu se comparar a isso. Salomão, com toda a sua glória e sabedoria, irmãos, era dependente de Deus. Era um homem sábio, o homem que em toda a sua sabedoria fez a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Jesus está falando, ei, se eu não trato das árvores, se eu não trato dos passarinhos, se eu não trato das pessoas, ainda mais vocês que são meus filhos, ainda mais vocês que são meus filhos. Por isso, irmãos, nós temos que entender isso, a palavra de Deus. Nós temos que entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Boa e perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer isso. Porquanto não vos inquieteis dizendo, o que comemos, que bebemos, ou o que vestimos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, o povo aqui está dizendo que Jesus está dizendo para o povo aqui, não se preocupais com o que vai de comer, com o que vai de beber, com o que vai de vestir, né? O vosso Pai Celestial lhes dará tudo que necessita. Ou seja, Deus quer que a nossa confiança, a nossa fé esteja nele. Ah, mas o coronavírus está vindo, vai fechar o comércio, irmãos, confia em Deus. Ah, vai fechar as fábricas, tudo, confia em Deus. Ah, mas se fechar tudo, o país inteiro entrar em guerra irmãos, se fechar tudo, os céus jamais ficarão fechados. Os seus joelhos jamais ficarão, irmãos, aleluia, duros, que não possa dobrar para agradecer, para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos falando aqui, irmãos, de um Deus que cuida, que está falando conosco. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Nós não podemos andar ansiosos, preocupados com o que há de comer, de beber, de trabalhar, do que vai fazer, de vai pagar as contas. Deus somente, irmãos, quer que a gente preocupa com uma coisa só, é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, é onde nós vamos passar, né, a eternidade. Isso Deus preocupa, né? Deus preocupa com isso. Aonde vamos passar a eternidade? É no céu ou no inferno? É no céu ou no inferno? Aonde vamos reinar no milênio com Cristo? Vai ser no milênio, você vai reinar no milênio com Cristo, ou vai reinar o milênio com o diabo no inferno? Então isso que Deus está preocupado, irmãos, de salvar nossas vidas. Por isso nós não devemos ficar preocupados, porque existe um Deus que tudo pode, existe um Deus que zela, um Deus que cura, um Deus que transforma. Se Deus quiser, faz que essa pandemia cesse, mas se Deus não quiser, ela vai permitir a pandemia ficar. Nós não podemos andar ansiosos, nós não podemos, irmãos, ficar com os braços cruzados, com medo das coisas acontecer, né? Então isso é o que Deus fala. Mas no 33, Jesus vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A partir do momento que eu busco a Deus, irmãos, em primeiro lugar, e a justiça dele, que é o amor ao próximo, ao amor aos homens, ao amor à igreja, ao amor aos órfãos, às viúvas. A partir do momento que eu determino o amor de Deus, que é a justiça, eu busco Deus em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia diz que as outras coisas vos serão acrescentadas, e Deus aqui começa a acrescentar aquilo que você sente falta. Está com medo do comércio fechar? Deus vai alimentar o seu celeiro, Ele vai acrescentar sobre o celeiro. Está com medo das portas fechar? Jesus vai acrescentar o seu trabalho.
Está com medo das coisas acontecer? Jesus vai fazer na sua vida. Mas primeiro coloca Deus em primeiro lugar. Primeiro coloca Deus em primeiro lugar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, verso 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Ainda é momento de nós buscar o Senhor. Ainda é momento de nós não ficar ansiosos, quietos. Mas é momento de nós confiar no Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas a nossa confiança tem que estar em Jesus. Porque só Ele pode mudar a vida. Só Ele pode mudar a situação. Não se preocupe. Deus está cuidando de você. Amém? Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã. Ó meu Deus, que está ansioso, preocupado com o que há de fazer. Meu Deus, a tua palavra diz, ó Pai, para nós não andar ansiosos, mas para buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós sabemos, ó Pai, que nós devemos buscar o Senhor em toda circunstância, em todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, em todas as dificuldades, angústias, provas, deserto, tribulações, nós não podemos deixar nossa fé morrer, mas acreditar que um dia será melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, mesmo que na terra não seja melhor, mas naquele grande dia no céu será melhor. A recompensa será melhor para aqueles que buscam a tua palavra. Por isso, ó Pai, eu te peço nessa noite e te agradeço com toda sorte de bênção. Continue nos abençoando, nos honrando, conforme a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, deixe Deus te usar como canal de bênção. Entenda, se você tem um sonho de ser missionário e não consegue ir, compartilhe esse vídeo, você vai estar fazendo missão. Compartilhe, manda para as pessoas, que as pessoas podem ouvir a palavra de Deus. Amém? Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.